Fala galera, Porta Concurseiro na área, mais um vídeo para o canal. Simulado 8 dessa playlist de CBMERG temporário e PMERG de 2026. Mais um simulado com 15 de português e 15 de matemática. Aqui está o WhatsApp, né? Você que é membro do canal, quem está assistindo é membro, pode comprar qualquer PDF do canal por apenas R$3. É só chamar pelo Zap, beleza? Vamos lá. Ó, essa primeira, ela é de pronome, emprego de pronomes oblíquos, ó. Pronomes pessoais oblíquos, ó. Ele disse, observe. Em seguida ele disse assim, ó. Em substituição aos termos em destaque, os pronomes pessoais oblíquos que devem ser usados respectivamente são. Aí aqui na primeira, ó. A planta mata a sede dos sertanejos. Ou seja, a planta mata a sede deles, a sua sede. Aí tu vai falar, Pota, aqui há uma ideia de posse. Exato. Aí ele pegou e colocou assim, a planta mata, pontinho, pontinho, a sede. Né? Perceba que essa oferta de o e os é totalmente descabida. Por quê? Porque os pronomes o e os são usados para objeto direto, né? Que não é o caso. Porque aqui, a planta mata o quê? A sede. A sede seria o objeto direto. Mas perceba que a sede se manteve. Ele quer que eu troque o dos sertanejos. Aí tu vai falar, Pota, vai ser a planta mata-lhes a sede. Ou seja, a planta mata a sede deles. Esse é um pronome oblíquo com ideia de posse. E ele tem que estar no plural, porque sertanejos está no plural. Então, é a planta mata-lhes a sede, ou seja, mata a sede deles. Beleza. Agora, na segunda, ele disse que o forte calor, que é o sujeito, abalava os trabalhadores. Ou seja, o forte calor abalava quem? Os trabalhadores, objeto direto. Né? Abalava alguém, né? Que abala alguém, ou abala alguma coisa, é objeto direto. Objeto direto jamais pode ser representado por lhe. Então, o forte calor abalava-os. Perceba que eu já matei a questão. É delta. E a última voltou a ser um pronome oblíquo com ideia de posse. Ó, a chuva, que é o sujeito, lavava nossos rostos cansados. Ou seja, a chuva lavava-nos os rostos cansados, ou seja, lavava os nossos rostos cansados. Então, não é lavava a nós, né? Como é que tu vai botar tracinho a nós e nem os? Porque o objeto direto seria rostos cansados, não dava para ser os. É nós. A chuva lavava-nos os rostos, ou seja, lavava os nossos rostos. Esse pronome oblíquo com ideia de posse vai ser sempre adjunto adnominal, sempre ADN. Pronome oblíquo e ideia de posse. Então, aqui o gabarito foi delta. Beleza, vamos lá. Tem vídeo no canal para deixar registrado, como eu sempre faço, né? Tem. Emprego de pronomes pessoais oblíquos. É um vídeo bem instrutivo. Agora, 2. Ó, a concordância nominal não está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em. Não está. Aí ele disse, ó, a falta de estrutura e o tamanho das cidades. Isso aqui é o sujeito. Os núcleos são a falta e o tamanho. Perceba que um é feminino, a falta, e o outro masculino. Então, a falta de estrutura e o tamanho das cidades são culpados pelo fracasso. Tá certo? Os dois são culpados. Vai para o masculino plural, né? Show. Ó, cidades e regiões rurais, é o sujeito, parecem ser afetadas por problemas de tipos diferentes. Porque aqui, ó, cidades são as cidades, é feminino. Regiões são as regiões, é feminino. Então, parecem ser afetadas. Ou seja, tanto as cidades quanto as regiões rurais parecem ser afetadas por problemas de tipos diferentes. Botei certo. Agora, olha para C. Os grandes centros mundiais e as cidades brasileiras, isso tudo é o sujeito. Perceba que aqui eu tenho masculino, os grandes centros, e aqui eu tenho feminino, as cidades. Então, um é masculino e outro é feminino. Eu não posso falar estão destinadas ao caos urbano. Estão destinados ao caos urbano. Eu tenho que fazer a concordância com os dois. Não tem como fazer destinadas, porque os grandes centros é masculino, né? Então, o erro estava na letra
C. Era E. Vamos lá. Não está de acordo, Charlie. Ó, os shopping centers e os condomínios residenciais, perceba que aqui eu tenho duas coisas masculinas. São fechados ao público externo, tá certo? Os dois são fechados, tá ok. Transportes públicos de qualidade e organização do espaço são necessários à urbanização, tá certo? Porque são os transportes e a organização. Então, perceba que tem um masculino e um feminino. Então, os dois são necessários, ok? Então, número 2, gabarito, Charlie. Número 3, no trecho, ó, portanto, nessa sociedade desigual, repleta de problemas, que a atividade científica e tecnológica precisa se desenvolver e se legitimar. A palavra destacada em negrito pode ser substituída, sem prejuízo do sentido, por. Bom, o portanto é uma conjunção coordenativa conclusiva, né? Quem acompanha o canal já deve ter ouvido eu falar, né? Por isso, portanto, por conseguinte, logo igual a portanto, e ainda tem o pois quando está deslocado. A conjunção pois deslocada, ela pode estar no meio da segunda oração entre vírgulas ou no final. Beleza. Então, o portanto está no time das conclusivas. Quem aqui está no time das conclusivas? É o por conseguinte. Vou repetir esse time, ó. Por isso, portanto, por conseguinte, logo igual a portanto. Perceba que as outras eram descabidas, ó. À medida que é proporcional, no entanto, é adversativa. O porquanto já foi empregado com valor causal e também com valor de explicativa, mas não é o caso. E uma vez que, eu vou escrever aqui só de onda, uma vez que ele tem duas possibilidades. Ele pode ser condicional quando troca por caso. E ele pode ser causal quando troca por visto que e já que. Então, aqui também não era, né? Que a única conclusiva era o por conseguinte. Por isso, portanto, por conseguinte, isso era fácil, né? Para quem está estudando já há um tempo, mata com tranquilidade. A 4 é muito interessante. Inclusive, eu vou deixar registrado aqui, ó, na série Premium, tem uma playlist chamada Série Premium. É uma playlist para membros, né? Para você que é membro. Tem um vídeo que entrou lá há pouco tempo, que é sobre orações reduzidas. E esse vídeo, se você assistir a esse vídeo, você vai ver que essa palavrinha, ela chama uma coisa, ó. Mesmo habituado às mais imprevisíveis e bizarras viagens aéreas, não consigo evitar que uma certa sensação de medo me domine. Aí ele disse, a palavra destacada no texto, de acordo com o sentido, equivale a esse mesmo habitado está chamando para concessiva, que vem do mesmo que, ainda que, se bem que, embora, entendeu? Ele quer que eu troque, né, de acordo com o sentido para equivaler. Quem também é concessiva aqui entre as alternativas? Bom, se você botou delta, ótimo, que é o apesar de. Apesar de e apesar de que também é concessiva. Vamos colocar aqui o apesar de. Ó. Apesar de habituado às mais imprevisíveis e bizarras viagens aéreas, não consigo evitar que uma certa sensação de medo me domine. Então, a única que era concessiva, que é o que o mesmo traz, a ideia, era a letra D. Ó, o conforme é conformativa, já que é causal, a medida que é proporcional e o desde que, eu sei que eu já escrevi em outros vídeos, mas aqui eu vou escrever de novo. Ó. O desde que, pessoal, ele tem 3 possibilidades. 3. Ele pode ser condicional, quando troca por caso, contanto que, né? Ele pode ser temporal, quando troca por assim que, e ele pode ser raramente causal, né? Tem vídeo no canal disso, Pota? Tem. Na playlist Português por Assunto tem lá. Conjunções coordenativas, conjunções subordinativas, tem 2 vídeos. E vai entrar um vídeo de conjunções também no canal, né? Em breve. A série Prêmio vai continuar sendo municiada. Aí a 5, ó. Pela primeira vez na minha vida, a palavra destacada é... O que a palavra vez, né? Ela é na língua portuguesa. Qual é a classe gramatical dessa palavra vez? Com Z, né? Porque tem o vez com S, né? Porque eu não posso esquecer disso aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu vejo, tu vês, ele vê. Ou seja, tem essa forma aqui, ó, que é do presente do indicativo do verbo ver. Eu vejo, tu vês, ele vê.
né? Mas aqui é pela primeira vez. Vez é substantivo, né? Uma vez, duas vezes. A palavra vez é um substantivo. Então vai ter questão assim muito prática, né? Rápida. Agora aqui, ó, que uma certa sensação de medo me domine. Quer dizer, domine eu, falando errado, né? Ou domine João. Aqui esse pronome oblíquo ele está preso ao verbo dominar. Ó, uma certa sensação de medo é o sujeito. Uma certa sensação de medo domine quem? Eu, João, objeto direto. Porque o verbo dominar é verbo transitivo direto. Quem domina, domina alguém ou domina alguma coisa, né? Então, é um verbo transitivo direto. Esse me é um objeto direto. Gabarito. Bravo. 7. Ó, a chuva das 3, vírgula, que se atrasara de horário, chega de repente. Ele disse, a oração em destaque é... Bom, essa oração que está destacada, o primeiro passo, a primeira pergunta que eu vos faço é, sabem dizer o que esse que é? Se você falou para mim assim, Potter, esse que é um pronome relativo. Sim, ele é um pronome relativo, ele está retomando a chuva das 3. A chuva das 3 se atrasara de horário. Então, se você tem um pronome relativo, a oração é uma oração subordinada adjetiva. Show! Oração subordinada adjetiva. E o que difere a explicativa da restritiva? A explicativa, ela vem separada ou por 2 vírgulas, quando está intercalada, ou por uma só, se estivesse no final. A restritiva não tem vírgula. Então, aqui, eu tenho que dizer que é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Então, repetindo, adjetiva é porque tem pronome relativo. Explicativa é porque está separada por vírgula. Então, a número 7 foi Charlie. A 8 é muito interessante, porque várias bancas colocam esse tipo de questão, né? Elas colocam uma palavra para que a gente saiba o significado dela. Ó. No trecho, todos engajados na luta pela diminuição desse problema. A palavra destacada pode ser substituída sem prejuízo de sentido por. Aí a questão é, o que significa engajados? Quando ele fala todos engajados. Engajados é o mesmo que comprometidos. Então, quando você fala assim, nós estamos engajados na luta, ou seja, nós estamos comprometidos, né, na luta pela diminuição desse problema. Se engajar é se comprometer, né? Então, o gabarito foi alfa. Então, nas provas, eu sempre falo, nas provas vão aparecer palavras, algumas a gente vai conhecer, outras não. Por isso que se você pratica muito, você vai só ampliando o seu vocabulário, né, cerebral. Você vai aumentando o leque de palavras que você conhece, para que sua nota fique maior do que a nota dos seus concorrentes. 9. Assinale a opção em que a concordância segue a norma culta da língua, ou seja, correta. A letra A é muito interessante, porque está vendo aqui, ó, cada um dos eleitores escolherão, está errado. Está vendo que tem esse cada um? Se tiver cada um ou qualquer um, tem que concordar com ele. É cada um escolherá. Então a letra A já está errada. Ah, não pode concordar com eleitores, não? Não, porque cada um é uma locução adverbial, aliás, locução pronominal indefinida. É cada um e qualquer um. Isso aqui equivale a singular. Então, cada um escolherá. A primeira estava errada. Se for cada um ou qualquer um, é singular. Tá. Ocorreu, tá vendo aqui o ocorreu? Ó. Ocorreu na última década importantes desenvolvimentos tecnológicos. Já está errado. É ocorreram, porque o sujeito é importantes desenvolvimentos tecnológicos. Então, a leitura seria: importantes desenvolvimentos tecnológicos ocorreram na última década. Então, a segunda estava bem errada, né? Ó, às vezes está com crase, né? É o às vezes que equivale a sometimes. Os brasileiros não parecem conhecerem suas obrigações eleitorais. Está errado. Por quê, Pota? Porque aqui eu tenho parecer mais infinitivo. Qual é a regra? Vamos lá. Parecer mais o infinitivo. Porque conhecerem é infinitivo, vem do conhecer. Se o sujeito está no plural, você não pode variar os dois. Ou você varia o parecer, ou você varia o infinitivo. Então, aqui, o mais prático seria: os brasileiros não parecem conhecer.
Ah, estaria certo também, não parece conhecerem? Sim, mas parecem conhecerem, está muito errado. Ok. Agora ele disse aqui, ó, quase 100% da população de Miraflores acessa a internet. Essa é muito legal. Por quê? Porque ele está te pedindo que a concordância segue a norma culta. E essa foi a resposta. Essa está correta. Quando você tem porcentagem, aí a pessoa fala assim, porque a gente já falou, Pota, quando eu tenho porcento, né, eu tenho 2% para lá. Se eu quisesse dizer que 100% acessam, pode. E se eu quiser concordar com a população de Miraflores, como foi o caso, pode. A população de Miraflores acessa a internet. A correta, a banca deu como delta. Até porque a letra E está absurdamente errado. Quando ele fala devem haver muitos estudantes, está errado. Haver no sentido de existir, o auxiliar não vai para o plural. É deve haver muitos estudantes buscando informações pela internet. Não estava bem errado. Beleza? Vamos lá. 10. Assinale a frase com o uso incorreto do acento indicativo de crase. Tá. Deve ser garantido a todas as pessoas o direito de ir e vir. Ó, o sujeito é isso aqui, ó. O direito de ir e vir deve ser garantido a todas as pessoas. Aqui tem um erro gravíssimo, porque todas é pronome indefinido. Aqui está muito incorreto. Já é alfa. Não pode botar crase antes de pronome indefinido. Para piorar, o A está no singular e a palavra seguinte está no plural. Aqui só o sangue de Jesus. Ó, B. Estamos à procura de bons roteiros. A procura de é locução prepositiva feminina. A procura de, a espera de, tá certo. Ó, foi da Itália à Alemanha de avião. Ó, foi da Itália à Alemanha. Se fosse Egito, ele foi da Itália ao Egito. Ou ele voltou da Alemanha. O que você fizer aqui está certo. Viajamos à tarde para São Paulo. Ou seja, viajamos ao entardecer para São Paulo. Está certo. Às vezes, ou seja, uma vez ou outra, ele caminha no Jardim Botânico. Esse às vezes tem crase porque é uma locução adverbial feminina e é de tempo. Às vezes é uma vez ou outra. E no inglês equivale ao nosso querido e amado sometimes. É o sometimes aí. Às vezes que troca por sometimes tem crase. Clássico, né? 11. A oração que exerce a mesma função que é destacada em. Encontra-se a. Ó, imaginamos que ele nos faz mais elegantes. Aqui não é nós imaginamos? Ó, tem um sujeito aqui. Aí tu vai falar, pô, nós imaginamos isso. Nós imaginamos isso. Já é uma oração subordinada substantiva, porque troca por isso. Aí tu vai falar, pô, nós imaginamos o quê? Ou seja, tem sujeito que perguntou o quê? É OD. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Aí ele quer que eu ache uma oração que também seja objetiva direta. Agora, olha só, olha os trechos, né, que ele pegou do texto, né, da prova. A crônica que ocuparia este espaço, ou seja, a crônica que ocuparia este espaço. Esse que é um pronome relativo que está retomando a crônica. Ó. A crônica ocuparia este espaço. Então, se tem pronome relativo, é oração subordinada adjetiva. Como não tem vírgula, seria restritiva. Não foi essa. Aí, ó, o primeiro texto que me emocionou de fato, ou seja, texto me emocionou de fato, vai cair na mesma história. O que é pronome relativo, então eu tenho oração subordinada adjetiva restritiva, porque não tem vírgula. Tá. Avanços pedagógicos que pais e alunos olharam com desconfiança. Ou seja, pais e alunos olharam os avanços pedagógicos com desconfiança. Esse que é pronome relativo. Ele está retomando avanços pedagógicos. Então, vai ser oração subordinada adjetiva restritiva. A mesma coisa. Ó, o abismo de gerações que os separava. Ou seja, o abismo os separava. Aqui é um pronome relativo que está retomando o abismo. Ou o abismo de gerações, como você queira. Também seria oração subordinada adjetiva restritiva. Aí tu vai falar, Pota, então o gabarito foi eco. Foi. Por quê? Porque, ó, ele, vírgula, o menino, já sentia isso, que seria para frente, para sempre, ele já sentia isso. Então, ele, o menino, já sentia o quê? Ele já sentiu o quê? Então, tem sujeito que perguntou o que é o AD. Oração subordinada substantiva objetiva direto. Então, número 11
nos deu o gabarito ECA. Agora, olha para a 12. A 12 é muito maneira. Ó, é preciso que, pontinho, pontinho, adequadamente sentimentos. A flexão do verbo nomear que completa corretamente a frase acima. Quando você fala é preciso que, esse é preciso que é o mesmo que talvez. Então, se fosse o verbo fazer, seria é preciso que eu faça. Então, é preciso que nós façamos, né? Se fosse o verbo cantar, é preciso que eu cante. Então, é preciso que nós cantemos. Quando eu faço essa troca do é preciso que por talvez, eu estou querendo dizer para você que quem vai entrar aqui está no presente do subjuntivo. Que o talvez chama o presente do subjuntivo. Olha que maneiro. Então, como seria o presente do subjuntivo do verbo nomear? Ó, olha só, vou conjugar ele inteirinho. É preciso que eu nomeie, que tu nomeies, que ele nomeie. Aí é preciso que nós, aqui entra a parte maneira, que nós nomeemos, dobro E. É preciso que vós nomeeis e é preciso que eles nomeiem. Aqui, ó. Aqui não é o verbo nomear. O verbo nomear tem o EAR. Se fosse o verbo frear, seria é preciso que eu freie, que tu freies, que ele freie. Que nós freemos, que vós freeis, que eles freiem. Então, a parte maneira que dobra o é no nós e no vós. Se fosse o verbo passear, é preciso que eu passeie, que tu passeies, que ele passeie. Que nós passeemos, que vós passeeis, que eles passeiem com seus pets, né? Então, aqui é preciso que nós, que é o nós, tá vendo? Que nós nomeemos. Gabarito é. Porque você tinha que identificar que é o presente do subjuntivo. Esse é preciso que chama o presente do subjuntivo, que dá para trocar por talvez. Então, o gabarito foi eco. 13. Ó. Considerem-se os tempos verbais empregados no trecho. Não haveria uma hipótese passável para que soubessem meu nome. Olha só, olha a questão que eles criaram. A oração em destaque pode ser reescrita mantendo-se a conjugação verbal de acordo com a norma padrão assim, ó, para que intervissem. Não, intervissem não existe. É para que interviessem. Qual é o vídeo bom para isso? Flexões verbais. Ó, para que propôssem um novo plano. Propôssem não existe. É para que propusessem um novo plano. Para que rehouvessem a correspondência. Tá certo. É rehouvessem? É o pretérito imperfeito do subjuntivo do reaver. É para que rehouvessem. Reavessem não existe. Não. A certa já é C. Ó, a D. Para que requisessem as fichas. Requisessem não existe. É para que requeressem as fichas. Para que revessem os procedimentos. Não. Se fosse o verbo ver, seria para que vissem ou vissem. Aí tu fala, para que vissem, do verbo ver. Então é para que revissem os procedimentos. Revissem. Então a 13 foi Charlie. Aí a 14, ó. Há um ditongo na palavra. Um ditongo, tá. Ó, mitologia. Vamos separar aqui, ó. Mitologia. Aqui tem um hiato. Não era. Aí tu vai falar, pô, tá. Abaixo. Abaixo. Aqui tem um ditongo. Já é. Já é. Bola. Navio. Navio. Aqui tem um hiato. Ainda. Ainda. Aqui tem outro hiato. Reencadernar. Reencadernar. Aqui tem outro hiato. Então, o gabarito foi a letra B. Como eu sempre digo, em qualquer prova, seja ela braba ou não, vão existir questões assim bem tranquilas, como a 14, né? Aqui a 13 é tranquila se você tem domínio de quê? De flexões verbais. Então, o que complica para as pessoas é que, por exemplo, aqui no canal, se você olhar, tem vídeo de praticamente tudo. Eu ainda vou colocar mais vídeo até morrer.
Mas as pessoas hoje em dia elas não têm tempo para estudar, né? Ou falta disposição, querência. Só isso. Agora, a número 15, ó, a última de Portuga, depois vem a matema. Ó, a concordância nominal está de acordo com a norma padrão em anexo ao pacote, encontrei várias cartas antigas. Então, encontrei várias cartas antigas, que é feminino, teria que ser o quê? Anexas ao pacote. Porque as cartas anexas ao pacote. Bom, a primeira estava errada. O porteiro tirou os óculos e o colocou sobre a mesa. Não, é os colocou, porque ele colocou os óculos. Os óculos. Óculos é um substantivo que só se usa no plural. São os óculos, né? Até tem aquela brincadeira, né? Aqui, ó, para quem usa, né? Aqui, ó, que a gente costuma às vezes perguntar: onde está meu óculos? Tá errado. Onde está meu óculos? Tá errado. Aí qual é o certo? Onde estão meus óculos? É onde estão meus óculos? Se cair uma prova isso aí, muita gente vai errar. Porque as pessoas não estudam, ou estudam quando a prova abre. Aí não dá tempo. Vamos lá. Para a secretária e eu, presta atenção, se for a secretária e eu, é porque somos nós. Nós terminamos o almoço 12:30, que é 12:30. Aí aqui, só para deixar registrado. Pota, concordância nominal tem no canal? Vários. Não vou nem dizer, tem vários vídeos, só Jesus. Ó. Aí a D, leio qualquer manuscritos, já está errado, é quaisquer, porque manuscrito está no plural. Leio quaisquer manuscritos. Você pode dizer assim, se fosse livro, ó, leio qualquer livro, ou então leio quaisquer livros, é quaisquer livros, tá errado? Aí tu vai falando, então está de acordo é. Agora, a E é muito maneira, gostei muito dessa questão. Ó, formulei hipóteses, olha aqui, ó, o mais improváveis possível, tá certo? A palavra possível concorda com o artigo que a antecede. O mais improváveis possível. Tá vendo aqui o possível? Se fosse as mais improváveis possíveis, hipóteses, as mais improváveis possíveis. O possível, as possíveis ou os possíveis. A palavra possível concorda com o artigo que antecede. O artigo está no singular, ela está no singular. Então, o número 15, o gabarito foi a letra E. Vamos lá? Agora, o raciocínio lógico matemático. Questão 16, ó. Em uma loja, o preço de um determinado produto sofreu um desconto de 20% e passou a ser R$ 36. Tá vendo essa primeira parte aqui? Essa primeira parte aqui eu posso achar o preço desse produto. Porque olha só, se eu chamar o preço do produto de X, ele sofreu um desconto de 20% em cima do preço, que é X, e passou a ser R$ 36. Eu sempre gostei de fazer assim, né? Porque aqui eu acho o preço do produto sem desconto, né? Aí eu posso cortar esse zero com esse aqui, colocar sobre 1, né? E tirar o nosso querido e amado MMC. Bom, o MMC entre 10 e 1 dá 10. Então aqui vai dar 10, 10 por 10 dá 1, 10 por 1 dá 10. Aí vai multiplicar lá em cima, vai ficar 10x menos 2x é igual a 360, que é 10 vezes 36. Aí vai ficar 8x é igual a 360, então x vai dar 360 dividido por 8. 360 dividido por 8 vai dar 45. Esse é o preço do produto sem desconto. Aí ele falou assim, mais tarde, no entanto, viu-se que tal desconto havia sido dado por engano e que o correto era que fosse dado um aumento de 20% no preço original do produto. Ou seja, o preço original do produto é 45. Se você teria que ter dado um aumento de 20%, você teria que fazer 20% de 45. Aí eu gosto quando a pessoa fala assim, pô, porque já teve gente que comentou até, pô, 20% de 45 precisa fazer? Eu falei, mas eu estou gravando um vídeo para quem está querendo fazer as contas, porque a gente já sabe, eu também já sei, porque 10% dá 4,50, 20% dá 9, dá para fazer de cabeça.
Porque aqui, ó, tu pode cortar o 0 com 0, o D é vezes, aí vai dar 2 vezes 45, 90, o 10 está aqui embaixo. Aí 9, o 0 corta com 0, 9 por 1, 9. Olha o 9 aí, ó, para os apressados de plantão. Ou seja, se o engano não tivesse ocorrido, então após o aumento, o preço do produto seria quanto? É só somar 45, que é o preço original, mais o aumento, vai dar 54. Essa é a resposta. Gabarito, bolita. 16, bravo. 17, ó, essa 17 é sensacional. Vou envolver. Por quê? Porque vamos ler com calma, ó. Em cada partida de futebol profissional, atuam exatamente 2 árbitros assistentes, mais conhecidos como bandeirinhas. Olha só. Em torneio, ficou estabelecido que cada bandeirinha pode atuar em mais de uma partida. Porém, a mesma dupla de bandeirinhas não pode ser repetida a mesma dupla. Ou seja, a mesma dupla não pode atuar em mais de uma partida. Aí ele disse assim, nessas condições, dispondo-se de apenas 8 bandeirinhas. O número máximo de partidas que podem ser realizadas é igual a... Então, você tem 8 bandeirinhas e quer saber o máximo de partidas que podem ser realizadas. Lembrando que a mesma dupla, olha aqui, ó, a mesma dupla de bandeirinhas não pode ser repetida. Então, não pode repetir. Aí, aqui, eu associei ao número de comprimentos, porque tem uma fórmula, né? Pensa, se você falasse assim, você tem 8 pessoas, em vez de bandeirinhas, olha a associação, 8 pessoas, né? Quantos comprimentos podem ser dados, sabendo que aquele cumprimento, por exemplo, do Antônio com o Manuel, não pode se repetir. Ele vai cumprimentar o Antônio e vai cumprimentar o Manuel apenas uma vez. Porque se fosse uma dupla, essa dupla não pode se repetir. Então, cada dupla é como se fosse um aperto de mão. Eles apertaram a mão, é uma dupla. Porque o caminho mais fácil seria você usar o raciocínio dos apertos de mão, que é o número de comprimentos, que é n que multiplica n menos 1 dividido por 2. Aí aqui, ó, comprimentos, né? Seria um n, que é o total de pessoas, no caso bandeirinhas, vezes 8 menos 1, 7, dividido por 2. 8 por 2 dá 4, 4 vezes 7, 28. Essa questão eu fiz exatamente isso. Acabou a questão, né? Aí teve gente que fez assim, Pota, se não pode repetir, né, aquele aperto, né, não pode repetir, seria o mesmo que eu fizesse a combinação de 8 para 2. Né? Seria 8 vezes 7, porque o 8 desce 2 degraus, e o 2 é contagem regressiva para explodir, 2 vezes 1. Aí 8 por 2 dá 4, 4 vezes 7, 28. É a mesma situação. Não mudaria rigorosamente nada, mas eu gosto de fazer pela fórmula dos comprimentos. A 18 também é sensacional. Olha só, hein? Ó, a figura a seguir apresenta um tabuleiro. Cada uma das casas é um tabuleiro com 25 casas, ou seja, é um quadrado de 5 por 5, né? Aí ele disse que cada uma das casas deve conter um único número, de modo que, em cada linha, em cada coluna e em cada uma das 2 diagonais do tabuleiro sejam formadas progressões aritméticas. Aí ele disse que 3 dessas casas já possuem números, né? Já possuem seus números. Ele deu esses 3 caras. Nessas condições, o valor de n é igual a quanto? Ele quer saber o valor de n. Bom, a gente sabe que a diagonal, a linha ou a coluna forma PA. Então, o primeiro passo aqui seria a gente achar esse número do meio aqui, ó. Porque tá vendo aqui? Essa diagonal forma uma PA, essa diagonal aqui. É como se a gente tivesse assim, o 9, ó, tô botando aqui, aí tem um tracinho, tem outro tracinho, tem outro tracinho, e depois vem o 85. Eu estou trabalhando essa diagonal. Só que a minha intenção está em achar o cara do meio. Esse cara do meio aqui é x. Quando você tem uma PA, o termo central ele é a média aritmética dos extremos. Para achar o x, seria só fazer 9 mais 85 dividido por 2. Ou seja, esse x, que é o do meio dessa diagonal, é esse cara aqui que eu estou achando. Seria
85 mais 9 daria 94. Isso, 94 dividido por 2. E 94 dividido por 2 vai dar 47, né? Ou seja, olha só, eu achei esse cara aqui, que é 47. Mas aí tu vai falar, pô, ele quer o valor do N. Lembrando que aqui, essa outra diagonal também forma uma PA. Então, a PA agora seria N, 47 e 50. Essa é a PA. Então, sempre pense assim, o termo do meio é a média aritmética dos extremos. Ou seja, o termo do meio é a soma das pontas dividido por 2. Então, agora do meio não é 47? Então, o termo do meio é a soma das pontas dividido por 2. Aí, se você multiplicar cruzado aqui, vai ficar 2 vezes 47, vai dar 94, que é igual a N mais 50. Aí, para achar o N, o que eu fiz? Eu mantive o 94 e passei o 50 para cá. Aí, 94 menos 50 deu 44. Esse é o valor do N. Gabarito alfa. Sensacional. Muito maneira. Então, quem está acompanhando, é o que eu digo, você tem que estar estudando antes da prova. Porque quando a prova sai, é a pressão do tempo, né, a proximidade da prova, e você não vai ter tempo de estudar todos os temas. Você tem que ir esquentando os neurônios. E é o que a maioria não entende, né? Mas vamos lá. Ó, um certo tipo de arroz integral orgânico contém 54 miligramas de magnésio em cada porção de 50 gramas. Então, olha só. Vamos lá. Magnésio, ele tem 54 miligramas em cada porção de 50 gramas. Vamos botar aqui, ó, porção. 50 gramas. Quantos miligramas de magnésio X estão contidos em 75 gramas desse arroz? Aqui é a porção do arroz, tá vendo? Então, aqui era só multiplicar cruzado, né? Por quê? Porque se aumentar a porção, vai aumentar a quantidade de magnésio. Então, é só multiplicar cruzado, Pota, só. Aí, olha só, teve gente que falou assim, eu fiz 50x igual a 75 vezes 54. Aí você pode estar se perguntando, ué, não multiplicou? Não. Aí vai ficar x é igual a 75 vezes 54 sobre 50. Então, quem preferiu não multiplicar, está interessado em cortar aqui. Aí tu vai falar, podia ter simplificado aqui antes. Podia, porque a gente podia ter simplificado por 25. Ó, se eu dividir por 25 e por 25, eu vou fazer mais rápido. 75 por 25 dá 3, vezes 54, e 50 por 25 dá 2. Aí eu cortei o 54 com 2, deu 27. E, finalmente, 3 vezes 27, 81. Então, o gabarito foi delta. Aí tu vai falar, pô, essa foi bem fácil. Exatamente. Mas todo concurso vai ter a questão fácil e a chata. Agora, a 20, ó. A 20, eu vou sugerir um vídeo. Aqui, ó. O caminho de se estudar por simulados é você se deparar com as questões e depois você treinar especificamente aquele tipo de questão. Essa questão tem vídeo no canal. Chama-se Análise Combinatória Comissões. Está na playlist Matemática por Assunto. Ó, uma empresa tem um quadro de funcionários formado por 3 supervisores e 10 técnicos. Isso aqui é o que tem na empresa. 3 supervisores e 10 técnicos. Todo dia é escalada para o trabalho uma equipe. Ó, a equipe tem um supervisor e 4 técnicos. Quantas equipes diferentes podem ser escaladas? Bom, em suma, você tem 3 supervisores para escolher um e você tem 10 técnicos para escolher 4. Como se resolve isso? Você coloca combinação de 3 supervisores para entrar um, vezes a combinação de 10 técnicos para entrar 4. Aí, combinação de 3 para 1 dá 3. Pota, sempre que tiver combinação, aí tiver um número e 1, dá o próprio número. Dá. Agora, como é que se faz a combinação de 10 para 4? Eu, particularmente, faço sempre assim, ó. Em cima, o 10 desce 4 degraus. Então, ó, 10, 9, 8, 7, ó.
O 10 desceu 4 degraus, ó. 1, 2, 3, 4 degraus. E o 4 fica embaixo. Como? Contagem regressiva para explodir. 4, 3, 2, 1. Bum! Aí eu cortei o 9 com 3, deu 3. Perceba que 4 vezes 2 dá 8. Então eu já posso cortar o 8 com 4 vezes 2. Aí aqui vai dar 7 vezes 3, 21, vezes 10, 210. E aí eu tenho que fazer 3 vezes 210. Vai dar 630. Gabarito, delta. 21. Em certa papelaria, 2 borrachas e 2 lápis custam 2,20. Então, vamos botar aqui, ó, 2 borrachas mais 2 lápis custam 2,20. Olha só. João foi a essa papelaria e comprou. Olha só. Ele comprou um lápis mais um caderno mais uma borracha e gastou R$4. Quanto custou em reais o caderno que João comprou? Ele quer saber o preço do caderno. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa equação e dividi por 2. Se eu dividir por 2, eu vou achar uma borracha mais um lápis e 2,20 por 2 vai dar R$1,10. Tá vendo? Olha como eu fiz. Eu fiz isso. Aí, consequentemente, eu vou substituir aqui, ó. Eu sei que uma borracha mais um lápis, isso aqui dá R$1,10. Então, eu botei R$1,10 mais o caderno para dar 4 pilas. Então, o caderno vai ser 4 menos R$1,10. Então, o caderno vai dar R$2,90. Esse é o preço do caderno. Quanto custou o caderno? Bem tranquila essa, né? Suave na nave. Um depósito de bebidas vende 100 latas de refrigerante por 75. Isso aqui é o preço que ele vende. Ó, ele vende, né? Agora, raciocina comigo. Se ele vende 100 latas de refrigerante por R$75, cada lata, para eu descobrir o preço de cada lata, eu tenho que fazer 75%. Ou seja, 75 centavos cada lata. Ele vende cada lata. Cada lata ele vende por 75 centavos. Esse é o preço que ele vende. Se o cliente comprar 500 latas, ele paga 315. 500 latas, ele paga 315. Tá bom. Então, vamos lá. Aí, 500 latas, 315. Ele falou, quem comprar 500 latas receberá, no preço de cada lata, um desconto de quanto? Então, vamos lá. Pensa, o cliente vai comprar 500 latas. Quanto que está saindo cada lata? Vamos fazer 315 dividido por 500. 315 não dá para dividir por 500. 0, acrescento 0. Aí aqui deu 6. 6 vezes 500 dá 3.000. Para 3.150 sobram 150. Acrescento 0. 3 vezes 500 para 1.500 para 1.500 nada. Ou seja, olha só. Se o cliente comprar 500 latas, a lata vai estar saindo por 63 centavos. Aí aqui, ó. Quem comprar 500 latas receberá no preço de cada lata um desconto de quanto? Né? Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o preço original. 75 centavos vale 100%. Se você comprar 500 latas, cada lata sai a 63 centavos. Quanto que em reais está dando de desconto? Aí tu vai falar 75 centavos menos 63. Vai dar 12 centavos. Então, esse desconto em cada lata é um desconto de X%. 75 centavos é 100%. Se comprar 500, sai a 63. Então, o desconto é de 12. Aqui, eu já podia cortar o 0 e a vírgula, porque as casas estão iguais, antes de multiplicar cruzado. O macete era já cortar o 0 e a vírgula. Então, vai ficar 75x é igual a 1.200. Então, x vai ser 1.200 dividido por 75. Abaixo de 120, vai dar 1. 1 vezes 75, 75. Vamos diminuir. 10 tira 5, 5. 11 tira 7, 4. E abaixo 0. Agora vai dar 6. 6 vezes 75 dá 450 na mosquita. Aqui, ó. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 7, 42. Com 3, 45. Ou seja, quem comprar 500 latas receberá no preço de cada lata um desconto de 16%. Gabarito, época. Muito boa essa, achei maneira. Um cientista, essa eu vou envolver, tá? Vamos lá. Um cientista observou que, em laboratório,
a população de determinada cultura de bactérias dobrava a cada meia hora. Ó, cada meia hora dobra. Aí ele disse que, sendo P0 a quantidade de bactérias dessa cultura no início da observação. É como se eu botasse aqui, olha como é que eu fiz essa. P0 era o início. Aí ele falou, após 3 horas, a quantidade de bactérias era de quanto? Lembrando que a questão está dizendo que o número de bactérias dobrava a cada meia hora, ou seja, a cada 30 minutos. Então, vamos lá. Passaram-se 30 minutos, meia hora. Então, dobrou. Se tinha P0, agora tem 2 P0. Aí, mais 30 minutos, é como se já tivesse passado 1 hora. Vai dobrar, vai ficar 4 P0. Aí, mais 30 minutos, ou seja, já vai ter passado 1 hora e meia. Vai dobrar. Aí vai ficar 8 P0. Aí, mais 30 minutos, ou seja, mais 2 horas, porque 1 hora e meia mais 30. 2 horas, dobrou. Vai dar 16 P0, depois de 2 horas. Depois, mais 30 minutos, ou seja, vai chegar a 2 horas e 30 minutos. Vai dobrar. Vai ficar 32 P0, que é o dobro de 16. E se eu somar mais 30 minutos, finalmente mais 3 horas. Vai dobrar, vai ficar 64 P0. Ou seja, após 3 horas, a quantidade de bactérias era de 64 P0. Gabarito? É. Beleza? Acho que o método mais prático de fazer na prova seria esse. Qualquer outro que levaria mais tempo. E tempo não é o que as bancas costumam dar. A prova do bombeiro demonstrou isso. A maioria não conseguiu fazer, porque não tem conhecimento e o tempo estava muito apertado. Ó, a 24 eu vou envolver. Ó, olha que questão maneira, hein? Um trem de 300 metros, esse é o tamanho do trem, desloca-se em linha reta a 20 metros por segundo, essa é a velocidade, e atravessará um túnel de 900 metros. O tempo contado em segundos do momento em que o trem alcança a entrada do túnel até o instante que ele sai por completo do mesmo, é? Então vamos lá, ó, pensa, aqui é o túnel. O túnel, ele tem 900 metros. Olha como que você tem que fazer essa questão. O túnel tem 900 metros. O trem tem 300. Então, pensa, o trem já está na entrada aqui, ó. Isso aqui é o trem, ó. O trem está aqui, ó, o trem. O trem está na cabeça para entrar, só que o trem tem 300 metros, né? A velocidade dele é 20 metros por segundo. Então, você vai botar assim, ó, 20 metros, ele percorre em 1 segundo. A questão é, qual é o total percorrido pelo trem desde o momento em que ele entra até ele sair completamente, ó, até ele sair por completo? Para você saber a distância total percorrida, você tem que somar o tamanho do trem mais o tamanho da ponte, mais o tamanho do túnel. Porque aqui é túnel e ponte. Tu vê que eu falei ponte? Eu tenho uma questão igualzinha a essa, só que era uma ponte. Aqui é um túnel, né? Aí a pessoa fala assim, já teve gente que falou, eu não entendi. Por que tem que somar os dois? Porque vamos lá, ó, ele está aqui do lado de fora. Aí ele vai entrar todinho. Aí ele já vai ter percorrido 300 metros. Aí depois ele vai andar mais 300 metros, já são 600. Depois ele vai andar mais 300 metros. Ó, 300, 300, 300. Aí ele está aqui. Ele já saiu do túnel? Não. E ele já andou 900. Então, para ele sair todinho, ele vai ter que andar mais 300 metros. Então, o total percorrido pelo trem, desde o momento em que ele começa a invadir o túnel até ele sair por inteiro, é sempre a soma do trem mais o comprimento do túnel ou da ponte. Isso aqui é a soma. Então, para ele conseguir sair por completo, ele tem que percorrer 1.200 metros, que vai corresponder a x segundos. Aí tu fala, pô, é só multiplicar cruzado. Vai ficar 20x, metro com metro que já corta, né? 20x é igual a 1.200. Então, x vai ser 1.200 dividido por 20. Ou seja, x é igual a 60. Gabarito, delta. A questão é mole. Só que será que quem nunca fez uma questão como essa na prova sai? Claro que não. Na prova vai errar. 25. Outra maneira. Vamos envolver. Ó, é de média. Ó, a média aritmética de 6 números é 17. Quando ele fala que a média aritmética de 6 números é 17, é porque você fez a soma dos 6 números
dividido pela quantidade de números, que é 6, e a média deu 17. Se tu multiplica cruzado, é porque a soma dos 6 números vai dar 6 vezes 17. Quanto que é 17 vezes 6? 6 vezes 7, 42. 6 vezes 1, 6 e 4, 10. Ou seja, a soma dos 6 números dá 102. Aí ele disse, somando-se 2 a cada um dos números, a média aritmética passará a ser quanto? Bom, se você vai somar 2 a cada um dos números, a média aritmética vai aumentar em 2, porque tu está somando religiosamente 2, ou seja, se a média é 17, a nova média vai ser 19. Aí teve gente que falou, não entendi, né? Somando-se 2 a cada um dos números. Então pensa, não são 6 números? Se tu somar 2 em cada um, quanto que é 6 vezes 2? 12, né? Aí você vai ter que somar 12 aqui. Ou seja, a soma dos 6 números, ela vai ser 102 mais 12. Ou seja, ela vai ser 114. Tá vendo? Ela vai ser 114. Aí tu vai falar, tá, então agora eu vou ter que fazer 114 dividido por 6. Para saber a nova média. A média aritmética passará a ser quanto? Aí vai ficar 1 vezes 6, 6. Para 11 sobram 5, abaixo 4. 9 vezes 6, 54. Para 54, nada. Ou seja, a média aritmética passará a ser 19. Gabarito. Alfa. Bem tranquila essa. 26. Ó, em certa receita de biscoitos, são necessários 200 de manteiga, ó, manteiga em gramas. 200 gramas de manteiga para o preparo de 600 gramas de biscoito. Vamos botar aqui, biscoito em grama. Então, vai fazer, é isso. Seguindo essa receita, quantos gramas de manteiga, X, são necessários para preparar 900 gramas de biscoito? Tá vendo? Isso aqui também não precisa nem fazer conta. Porque, ó, aqui em cima está dividindo por 3. 600 por 3 dá 200. Então, aqui vai dividir por 3. Vai dar 300. Porque tem gente que tem mania de fazer isso e multiplicar cruzado. Tá, então vamos lá. 600x é igual a 900 vezes 200. Perceba que eu não multipliquei. Então, vai ficar x é igual a 900 vezes 200 dividido por 600. Aí eu cortei o 0 com 0, cortei o 0 com 0. Ficou assim, né? Aí vamos supor que aqui você queira multiplicar 9 vezes 200, 9 vezes 2, 18. 1.800 dividido por 6. Quanto que é 18 por 6? 3. Então vai dar 300, que não precisava fazer conta. Bola. Essa aí é ou é bombeiro mirim ou PM mirim. Essa é dada. 27. Ó, uma empresa realizou um concurso para contratar novos funcionários. Show. Foram oferecidas 40 vagas, das quais 27 era para quadros de cadastro de reserva. Ó, tem 40 vagas. 27 é cadastro de reserva. Vou botar aqui. 27. E as restantes para contratação imediata. Quantas vagas são as restantes? 13. 40 menos 27, 13. 13 é CI, contratação imediata. Ele falou que percentual do total de vagas correspondia às vagas para contratação imediata. Bom, eu botei que 40 vagas corresponde a 100%. As vagas para contratação imediata são 13. 13 corresponde a X. Multipliquei cruzado, ficou 40x igual a 1.300. Aqui eu multipliquei. Aí ficou x igual a 1.300 sobre 40. Aí eu cortei o 0 com 0. Aí eu dividi 130 por 4. 3 vezes 4, 12. Para 13 sobra 1. Abaixo 0. 2 vezes 4, 8. Para 10 sobram 2. Vírgula, acrescento 0. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Então, as vagas para contratação imediata correspondiam a 32,5%. Gabarito alfa. Mais uma questão fácil. Bem tranquila. Agora, essa aqui, ó. Essa é muito boa, hein? Ó, certa empresa fabrica cartuchos para impressoras nos modelos padrão. Ó, o padrão tem 5 ml de tinta. E o econômico, ó, tem o padrão e o econômico. O econômico é 12 ml de tinta. Ó, a empresa recebeu uma encomenda de 2.000 cartuchos e calculou que, se não houvesse desperdício, seriam necessários
18,4 litros de tinta para produzi-los. Quantos cartuchos do modelo econômico foram encomendados? Então vamos lá. Ó, padrão e econômico. Olha como é que eu fiz. Eu montei um sisteminha. Ó, padrão mais econômico dá 2.000 cartuchos, correto? Agora, uma outra informação importante. Esse 18,4 litros, para eu passar para ml, é só multiplicar por 1.000. Então, pensa, 18, peraí, deixa eu botar aqui, 18,4 litros. Para ml não é só multiplicar por 1.000? Então, vai ter que andar 3 casas. Uma casa vira 184, mais 2 zeros, 18.400 litros. Até porque cada litro são 1.000 ml. Então, 18 litros, 18.000 ml. Então, isso aqui é em ml, tá vendo? Agora, olha só, o padrão, né? O cartucho padrão ele não tem 5 ml de tinta, então vai ser 5 padrão, 5P, mais o econômico tem 12 ml por cada econômico, para poder totalizar 18.400 ml. Show? Beleza. Bota, ele quer o número de cartuchos do modelo econômico. Se ele quer o modelo econômico, eu preciso cortar o padrão. Para cortar o padrão, eu multipliquei em cima por menos 5. Olha o que vai acontecer. Vai ficar menos 5P, menos 5E, igual a menos 10.000. Aí aqui embaixo eu só repetir. 5P mais 12E é igual a 18.400. Aí eu dei um tapa, né? Cortei aqui, que eu estou somando. Aqui deu menos 5E mais 12E, deu 7E. Menos 10.000 mais 18.400 deu 8.400. Ou seja, para achar o total de cartuchos do modelo econômico, é só fazer 8.400 dividido por 7. Aí 1 vezes 7, 7, para 8 sobra 1. Abaixo 4, 2 vezes 7, 14, para 14 nada. 2 zeros para baixar, 2 zeros para baixar. Ou seja, o número de cartuchos do modelo econômico é 1.200. Consequentemente, se ele pedisse o número de cartuchos no modelo padrão, seria 2.000 menos 1.200, seriam 800. Mas ele quer os cartuchos do modelo econômico, 1.200. Maneira, né? Quando 3 números reais, positivos e não nulos, formam uma progressão geométrica, dizemos que o termo do meio corresponde à média geométrica dos outros dois. Desse modo, qual é a média geométrica entre 28 e 252? Tá vendo? Imagina aqui, ó, você tem o 28, tem um tracinho e tem o 252. Esse é o termo do meio. O termo do meio é a média geométrica entre 28 e 252. E como é que você faz isso, né, para achar o x, né? Ele quer saber qual é a média geométrica. É só você fazer que o x é igual à raiz quadrada do produto das pontas. Essa é a média geométrica mais prática. O termo do meio é igual à raiz do produto das pontas. É só gravar isso. O termo do meio é a raiz do produto das pontas. Aí que você pode falar para mim, Pota, você está sugerindo que eu multiplique isso? Não, nunca, jamais. Ó, 28, 2, 14, 2, 7, 7, 1. Então, 28 é 2 elevado a 2 vezes 7. Agora, tu vai fatorar o 252. Olha que questão maneira. Vai dar metade, 126, por 2 dá 63, por 3 dá 21, por 3 dá 7, por 7 dá 1. Ou seja, é 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e 7. Ó, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e o 7. Aí a gente ainda vai repetir aqui. Olha só, eu vou organizar aqui em ordem crescente. Ó, o 2 ao quadrado, o 2 ao quadrado, o 3 ao quadrado e o 7 com 7 forma 7 ao quadrado, porque repete a base, somos expoentes. Ah, para que tu fez tudo isso? Porque quando é raiz quadrada, o índice é 2. Agora aqui, ó, vupt, corta o índice com todos os expoentes que são 2. Aí a raiz some. Quando a raiz some, vai ficar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 7, 84. Essa é a média geométrica entre 28 e 252. Barito Alf. Agora, olha a 30 e última. Ó, João pediu R$9 para sua mãe. Tá? Aí ele falou assim, quando ela lhe perguntou para que seria o dinheiro, o menino respondeu,
Quero comprar um presente para o papai, mas só tenho 3/5 da quantia necessária. Ou seja, ele só tem 3/5 do dinheiro do presente, né? Se a senhora me der os R$ 9, poderei comprar o presente e ainda vai sobrar R$ 1 para eu comprar balas. Qual era em reais o preço do presente que João pretendia comprar para o seu pai? Bom, vamos lá. Ele quer saber o preço do presente. O preço do presente é X. Ele disse que só tinha 3/5 da quantia do presente. Então, ele tinha 3/5 de X. Aí ele disse, se a senhora me der os R$ 9, mais os R$ 9, vai ser igual ao presente, vai dar para comprar o presente e ainda vai sobrar R$ 1. Essa era a sentença, ó. O que ele tinha, só tem 3/5 da quantia necessária, 3/5 de X. Se ela der os 9, mais os 9, vai ser suficiente ou igual para comprar o presente que é X, mais R$ 1 de balas. Aí eu fiz isso, né? Aí eu peguei aqui de onda e tirei MMC. E essa questão ainda dá para tirar a prova real, tá, pessoal? O MMC vai dar 5, 5 por 1, 5, 5 por 1, 5, 5 por 5, 1. Então vai ficar 3x mais 5 vezes 9, 45, igual a 5x mais 5, certo? Aí eu fiz 3x menos 5x. Aqui eu mantive o 5, passei o 45 para cá, menos 45. Ficou menos 2x igual a menos 40, multipliquei por menos 1, ficou 2x igual a 40, então x é igual a 20. Então, qual era em reais o preço do presente? R$ 20. Tá, mas tira essa prova real aí que eu não entendi, né? O preço do presente é 20. Ele disse que o João tinha 3/5 da quantia necessária, ou seja, ele tinha 3/5 de 20. 20 por 5 dá 4, 3 vezes 4, 12. Então, o João tinha 12. O que ele falou? Se a senhora me der os 9, 12 mais 9 vai dar 21. Ou seja, com 21, ele compra o presente, que é 20, e vai sobrar R$ 1 para ele comprar balas. Exatamente. Isso que eu fiz aqui tem nome. É a prova real. Então, se você está gostando dessa série, primeiro, muito obrigado a você que é membro do canal, né? Te agradeço de coração. E se você puder divulgar para amigos, conhecidos, familiares entrarem nessa vibe, eu também te agradeço, né? E se você tiver interesse em comprar os PDFs, já que você é membro, aqui, ó, vou deixar mais uma vez, todo início de vídeo está lá. O Zap está aqui. É só você entrar em contato, porque você sendo membro, você paga apenas R$ 3 em qualquer PDF do canal. Só chamar pelo Zap. Valeu? Obrigado a todos, um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!